Dívidas! Ai, ai, ai! Por que das dívidas? Hoje vamos falar sobre as 3 principais razões para o endividamento. Estatisticamente, essas são as 3 principais razões. Mas eu lhe chamo antes para lermos a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 28, versos 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Depois de falar das bênçãos, vamos falar no versículo 12. O Senhor abrirá ao céu o depósito do seu tesouro para enviar chuva na sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e nenhuma tomarão emprestado. Então, obedecer a Deus traz a bênção de não precisar tomar empréstimo. Pelo contrário, as janelas do céu se abrem e nós podemos então contemplar a bênção direta e ainda compartilhar essa bênção emprestando a muitos. O povo de Israel antigo tinha uma regra: ao emprestar para outros judeus era proibida a usura, o juro também. Mas em relação aos outros, apenas a usura era proibida. Mas então nós vemos que a bênção, ela acompanha a obediência. Bom, a palavra de Deus é cheia de bons conselhos, mas antes vamos ver a questão das dívidas na primeira parte, a primeira forma de entrar no problema. É a ignorância. A pessoa ignora o valor do dinheiro, de como lidar com ele, não sabe, nunca foi educado para isso, não experimentou isso na família, o papai cuidou de tudo, muitas vezes a própria família disfuncional em relação à questão financeira, enfim, desconhece as regras do dinheiro, os princípios bíblicos seculares e os bíblicos e os seculares não são do conhecimento. Pelo menos os bíblicos nós vamos trazer agora, ainda vamos trazer alguns regramentos durante essa semana para a gente se estabilizar financeiramente. O esboço do que temos durante essa semana nos ajudará muito. Uma segunda razão pela qual as pessoas têm dificuldades financeiras é o infortúnio. Sim, uma desgraça, um acontecimento, um desastre natural, uma enchente, uma avalanche, um vendaval. Isso eu tenho visto bem de perto nas pessoas de alguns amigos, ainda agora, ontem, antes de ontem. Que desgraça acomete as pessoas aqui em cidade vizinha. 8.000 famílias ficaram com um problema nos seus telhados, desabrigados. Bom, isso traz também problema de doenças. As pessoas às vezes ficam doentes e isso faz com que elas gastem mais do que podem para salvar-se e para salvar a sua família. Às vezes a renda familiar é perdida, quer pelo abandono de um dos cônjuges, quer porque alguém perdeu um emprego ou, quem sabe, um infortúnio, algum problema de desastre natural, já dissemos, mas às vezes também um problema da origem está diretamente relacionada com uma geração após geração de famílias que vivem em pobreza extrema. Para esses é muito difícil sair desse ciclo vicioso. Mas Deus tem uma providência e tem também algo sobre a nossa educação para uma bênção divina. Veja, a mudança pode vir no apoio a amigos cristãos, conselhos e assistência de pessoas piedosas, trabalho árduo aliado à boa educação e à bênção e providência de Deus. Através de você, a bênção de Deus também pode ajudar essas pessoas. Mas temos ainda um outro motivo, a ganância, o egoísmo. Que triste! Isso nos leva a querer mais do que podemos. A publicidade nos contamina. Você fica muito tempo assistindo coisas que trazem inúmeras propagandas e criam o desejo. É como Eva ficou contemplando o fruto proibido e criou nela o desejo. E esse desejo faz com que a pessoa viva além da sua realidade, trazendo para si contas a pagar que deveriam estar dentro das suas possibilidades, mas ficam a escravizá-las. Muitas pessoas pobres pensam que não podem devolver o dízimo e os ricos mais ainda, porque poderá lhes fazer falta ou porque estão endividadas e por isso precisam enfrentar as dificuldades da vida, vou dar quando sobrar.
Bem, vamos ver o que a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 3, verso 10. Malaquias 3, 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Deuteronômio no Velho Testamento é repetido aqui por Malaquias, também do Velho Testamento. Mas vamos ver em Mateus capítulo 6, 33, o que o Novo Testamento tem a dizer, ali nas palavras sobre as preocupações da vida, palavras de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus disse sobre os lírios do campo, sobre os pardais, eles vivem e são sustentados pelo Pai dos céus. 1 Timóteo 6, do verso 6 até o verso 9. Aqui leio. Por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em vocês, mediante a imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou o prisioneiro dele, diz Paulo, né? Pois suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E não esqueça que o nosso Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o nosso dono e o nosso Criador, e nós o servimos porque ele disse: de toda árvore que der fruto dela comerás. Domine sobre animais, sobre plantas, sobre tudo que há na terra. Mas esse domínio não é uma tirania, é um domínio como repartir as bênçãos que recebemos. Depois de ver que tudo era bom, criou o homem e colocou no jardim do Éden, o melhor lugar do planeta, onde havia abundância de tudo, e disse: agora sim está tudo muito bom. E comemoraram, festejaram, alegraram-se no dia do sábado. Por isso Deus abençoou e santificou o dia do sábado. Ele também te abençoou e te santificou e disse: dominem, multipliquem. Então nós precisamos atentar para isso, sabendo comedir os nossos passos, refrear os nossos egoísmos, as nossas ganâncias e também medirmos o passo que podemos dar. São as palavras que nós aprendemos com a Escritura. E não esqueça de socorrer também aos que enfrentam infortúnios, aqueles que estão passando por uma dificuldade devido a um cataclisma. Você é a mão de Deus a abençoar essas pessoas, e não é apenas de aparência, nem só de falar. É arregaçar as mangas, tirar também do bolso e atender os filhos de Deus, seus irmãos. Vem e entende. Curta, compartilha. Para isso, digita aí hashtag Vem e Entende. Siga essa programação e multiplica as bênçãos espirituais com as pessoas que você ama. Vem e Entende. Vamos orar? Pai querido, obrigado por conselhos que nos dás durante essa semana sobre a nossa orientação, sobre as bênçãos que nos dás e de como viver com elas. Peço que abençoe muito aos que estão assistindo, aqueles que estão endividados, que saibam sair da dívida, que aprendam com a sua palavra, atentem e ganhem sabedoria para gerir a própria vida. E a mim também, Senhor. Mas também peço que nós possamos ser pródigos, tanto em atender aos seus mandamentos, como também em atender os nossos próximos, amando-os como a nós mesmos, e também amando ao Senhor, e por isso devolvendo os dízimos e as ofertas, e abençoando ainda mais outras pessoas através das tuas mãos do que nos dás. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Deus te abençoe muito, hein? Amanhã, vem e entende, vem com a gente.